tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, uma alegria, estamos começando o programa Pergunte e Responderemos. Tem o objetivo de responder as suas perguntas de maneira assim bem objetiva, porque são muitas perguntas, ok? Há uma série enorme de perguntas aí esperando para serem respondidas. Então peço que você seja bem objetivo na sua pergunta, faça uma pergunta de maneira bem objetiva. Você pode mandar pergunta por telefone 12 31 86 2600. Pode usar também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com, e pode usar também o Facebook, facebook.cançãonova/ Pergunte e Responderemos CN, que tem um CN no final. Muito bem, vamos fazer como sempre, pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesse programa, interceda por nós nesta hora. Peço a vocês que estão aqui no estúdio, vocês em casa, que se coloquem na presença de Deus agora, na presença da Virgem Maria, que está sempre junto de Deus, e pedir a ela a sua ajuda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vocês estão vendo aqui o livro de Dom Alberto Taveira, de preparação, o livro para viver a quaresma, o Retiro Quaresmal. Já são 22 anos seguidos que todo ano Dom Alberto escreve um retiro popular, né? Para ajudar você na quaresma a se preparar bem para a Páscoa, né? Esse ano ele usou esse título, Eis-me aqui, Senhor. É uma citação do profeta Isaías 6:8, né? A Canção Nova já tem aí à sua disposição, ok? Muito bem. Vamos aqui para as perguntas que nós já recebemos. Eu quero lembrar que as perguntas que eu vou responder primeiro são perguntas que vieram por telefone e pelo Facebook. E depois, no segundo bloco, as perguntas que nós vamos responder ali vieram por e-mail. As duas perguntas primeiras dali, quem vai responder é Dom Henrique, bispo de Palmares, de Pernambuco, que está participando um pouquinho do nosso programa, é uma alegria. Ele recebe as perguntas, grava, manda para nós, vocês vão ver e ouvir, ok? E temos aí as outras perguntas. Muito bem, aqui começo com a pergunta da Maria Lúcia Campos, que é de Taubaté, aqui em São Paulo. Via telefone, ela pergunta o seguinte, diz que não é sócia contribuinte da Canção Nova. Vem esse registro aqui porque eu gosto de dizer, né, e agradecer, inclusive, quem é sócio contribuinte e quem não é, fazer uma forcinha para que seja. A Canção Nova só tem esta receita, né, a contribuição dos sócios e também os produtos de evangelização que a Canção Nova disponibiliza através do Davi, Departamento Audiovisual. A igreja é contra psicólogo hipnólogo, ou seja, usar a hipnose na psicologia. Não, a igreja não é contra, porque o problema de hipnose não é um problema da religião, é um problema da ciência. Então a igreja, ela evita de dar opinião nas coisas da ciência, ela prefere que os especialistas em ciência deem a sua opinião. Agora, a gente sabe que a hipnose é algo delicado, porque mexe com o inconsciente da pessoa. Então, a recomendação é que se for quem vai fazer a hipnose, né, seja habilitado e seja capacitado, né, a igreja não se opõe, porque não vai haver prejuízo para a pessoa, mas há que tomar cuidado, não é qualquer pessoa que pode mexer com hipnose, não, porque entra no mundo inconsciente da pessoa, ok? Muito bem. Alisson Ferreira, via Facebook. Por que nós não comemoramos as festas judaicas, se Jesus era judeu e todos os outros apóstolos, e nós descendemos de uma fé apostólica? Por que nós não comemoramos as festas judaicas? Bom, o Alisson, vejam bem,
os apóstolos não comemoravam as festas judaicas. Os 12 apóstolos, depois que o Cristo morreu, foi para o céu, eles não comemoravam. O que eles comemoravam? Comemoravam a Páscoa, que era uma festa judaica, só que dentro agora da realidade cristã. Comemoravam o Pentecostes, não dentro do contexto judaico, porque o Pentecostes já havia no judaísmo, era uma festa que eles celebravam 50 dias depois da Páscoa judaica. Eles comemoravam o quê? No Pentecostes judeu? Comemoravam as colheitas, as primícias, e também lembravam daquela entrega das tábuas da lei que Deus entregou para Moisés. Bom, a igreja continua celebrando o Pentecostes, só que agora é o quê? É a descida do Espírito Santo, ok? Os judeus tinham lá uma outra festa chamada Yom Kippur, a festa do perdão, do arrependimento. De certa forma a igreja celebra isso na quaresma, né? Nas nossas sextas-feiras, que é tempo de arrependimento, de penitência. Então, a igreja adaptou. Agora, os apóstolos não celebravam mais. Por quê? Porque o cristianismo, para nós, ele foi uma sucessão do judaísmo, e não uma repetição do judaísmo, né? Atualizado. É por isso que a igreja atua desse jeito. Afonso Sabino dos Santos, Vila Pereira, em Minas Gerais, via telefone, sócio, ele diz que é sócio inativo. Sócio inativo é aquele que deixou de contribuir por algum problema financeiro. A gente entende, a Canção Nova entende, mas a Canção Nova pede, olha, a hora que você se restabelecer nas finanças, volte a ajudar a Canção Nova. A gente não pode esquecer aquela passagem do profeta Malaquias, né, que diz para o povo, vocês estão mal de vida, a colheita não produz, a chuva não acontece, né, porque vocês não pagam o dízimo. Profeta Malaquias, lá no Antigo Testamento. Sabe, gente, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ok? Então, todas as obras da igreja merecem ser ajudadas. Afonso Sabino, qual a idade máxima para uma pessoa ser ministro da Eucaristia? E o que ele deve fazer para ser ministro? O Afonso não tem idade. É claro que o que vale é a maturidade. De repente, você pode ter um jovem aí com 16 anos, 17 anos, que tem uma maturidade, pode ser ministro extraordinário. Eu conheço um amigo meu que tem 79 anos e é ministro da Eucaristia, lá na cidade de Jacareí. Não tem limite de idade. Agora, o que tem que fazer para ser ministro? Bom, primeiro, tem que viver uma vida religiosa, de acordo com a fé católica. Tem que ser uma pessoa que, evidentemente, tem uma vida de piedade, uma vida de oração, que estime a Eucaristia, que tenha disponibilidade de levar a Eucaristia para os doentes, que o ministro é principalmente para isso, né? Também possa na igreja ajudar a distribuição da Eucaristia, né? E aí o pároco é que vai escolher, né? Daqueles que estão ali mais próximos dele. Normalmente, quem é que o pároco escolhe? Aquelas pessoas que estão sempre ali na missa, que ele percebe que tem uma vivência, né? Eu vou à missa todo dia, às 6h30. Olha, parece que são quase as mesmas pessoas que vão à missa todo dia. E sentam no mesmo lugar. Parece que tem cadeira cativa, banco cativo na igreja, né? Essas pessoas chamam a atenção do pároco. O pároco, a pessoa é fervorosa, então ele vai e convida. Normalmente é por aí. Francisco da Silva, via Facebook, uma criança ou adolescente dormir na cama do casal, na ausência de uma das duas pessoas do casal, é pecado? De jeito nenhum. Quantas vezes minha molecada dormia na cama comigo? Não é pecado nenhum, claro. Não havendo nada de errado, não tem problema nenhum, né? A criança dormir com o pai, com a mãe, não tem problema, ou só com um, ou só com o outro, não há problema nenhum. Gonçalo Mota Gonçalves, do Rio de Janeiro, via telefone, também não é sócio contribuinte da Canção Nova. Se um casamento, é uma pergunta difícil, se um casamento entre um homem homossexual e uma mulher homossexual, que nunca tiveram vida sexual, homossexual, mas se casaram, né, na igreja, e no civil, esse casamento é válido? Bom, o que precisa para que um casamento seja válido? 3 coisas.
as 3 perguntas que o padre faz no altar. Claro, evidentemente, para ser um casamento válido para a igreja, tem que ser um homem com uma mulher. A igreja nunca vai celebrar um casamento de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Isso aí, por quê? Porque lá no Gênesis, Deus uniu o homem com a mulher. Isso é outra história. O padre, mas aqui nós estamos tratando de um homem e uma mulher. Se o padre faz 3 perguntas. Primeiro, vocês querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Vocês não estão obrigados, não estão chantageados, ninguém está casando por medo. Não. Queremos porque queremos. Segundo, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Aí põe a aliança ali, ó. Recebo com minha mulher, prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na gordura e na magreza. Isso é o Nelson Correia que acrescentou. Todos os dias da minha vida. Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, se o casal faz esses 3 juramentos do fundo da alma, de verdade, vão ser fiéis um ao outro, ou seja, nenhum deles vai viver vida sexual, nem ela com outra mulher, nem ele com outro homem, vão viver só os 2 juntos. Podem se casar, ok? O fato deles terem a tendência homossexual, está dizendo que nunca viveram a vida homossexual. Então, eles não estão em pecado. Porque a igreja fala, ter a tendência homossexual não é pecado. O que o catecismo fala que é o pecado? No parágrafo 2357. É pecado viver a prática homossexual. Quem tem a tendência, mas não vive a prática, não peca. Pode ser até padre. Ok? Se não vive a prática, vive. Então, eu vejo assim essa questão. É uma pergunta realmente delicada. Vocês estão vendo como é que aparecem coisas novas, né? Que a teologia moral tem que trabalhar isso daí. Muito bem. Edi Soares. Ouvi dizer que São José teve vários filhos antes de se casar com a Virgem Maria. É verdade? Olha, existe um livro apócrifo sobre São José, que diz que São José era velho, tinha 90 anos, viúvo, com vários filhos. A igreja não confirma isso. O Papa João Paulo II, numa catequese, aliás, tem um livro que eu publiquei, se vocês encontrarem aí, pode me trazer aqui, o livro do Papa João Paulo II sobre Maria, catequese sobre a Virgem Maria. Ele fala ali, quando ele fala da virgindade de Nossa Senhora, ele fala que não há motivo para querer entender São José como um ancião, nem como um viúvo. Não, devia ser um moço, mais velho que Maria, mas que ele, o Papa João Paulo coloca isso. Então, não tem confirmação da igreja isso. Geraldo Magela de Leme, via telefone, também não é sócio contribuinte. Há fundamento bíblico em que Jerusalém terá um 3º templo, que será governado pelo anticristo? Bom, não há fundamento. O que existe é o seguinte: Jerusalém teve 2 templos. O primeiro foi construído por Salomão, mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Foi destruído quando os babilônicos invadiram a Terra Santa por volta do ano 600 a.C. Destruíram o templo de Jerusalém. O templo foi reconstruído quando eles voltaram do exílio. Neemias e Esdras, os 2 livros da Bíblia, né? Esdras, sacerdote, Neemias, reconstruíram o templo de Jerusalém. Então, esse foi o 2º templo. Bem, esse 2º templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, que ele foi restaurado também por Herodes o Grande. Herodes deixou o templo muito bonito, mais ou menos 40 anos antes de Cristo. Esse templo, na verdade é o 2º, foi destruído no ano 70, quando Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, hoje não tem nada mesmo, hoje só tem o Muro das Lamentações, que é uma parede só que sobrou do alicerce do templo. Não é nem o templo, é o alicerce do templo. Muito bem. Os judeus acreditam que quando o Messias chegar para eles, não é Jesus Cristo. Para eles, o Messias não veio ainda, eles estão esperando o Messias ainda, para nós é Jesus. Os judeus estão esperando o Messias chegar. Eles dizem que quando o Messias chegar,
o Messias vai reconstruir o terceiro templo. Inclusive, um dia, eu estava na Terra Santa, estava em Jerusalém, numa peregrinação daqui da Canção Nova, com a Alba de Maria, e uma guia, que é judia, na hora do almoço, disse: você quer ver uma coisa muito interessante? Eu vou te mostrar. Saí com ela pelas ruas de Jerusalém, e ela parou em frente a uma loja, onde tinha um vidro muito grosso, né? A prova de bala, inclusive, e dentro tinha um menorá. O que é o menorá? É aquele castiçal de 7 braços que o judeu usa, né? Que significam 7 dias da semana, de ouro. E você está vendo aquele menorá? Era do tamanho de uma câmera dessa aqui que vocês estão vendo. Ela me disse: olha, 50 quilos de ouro maciço tem ali. Esse menorá, esse candelabro, vai ser colocado no terceiro templo de Jerusalém, quando o Messias chegar. Bom, para nós, Messias não vai chegar, porque já chegou, ok? Então, essa crença do anticristo também não tem significado para nós nenhum. Enésio José, via Facebook: como funciona o ano litúrgico da Igreja Católica Romana? O ano litúrgico a gente conhece muito bem, começa com o Advento, logo depois da festa de Cristo Rei, não é? Não coincide exatamente com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico não, ele já começa em dezembro, lá no finalzinho, né, da festa de Cristo Rei, já começa o ano litúrgico. Temos aí então o tempo de Advento, 4 semanas, Natal, tempo do Natal. Passou o tempo de Natal, tem um pequeno chamado tempo comum, que não tem celebrações específicas. Depois temos o tempo da Quaresma e depois o tempo da Páscoa, que vai até Pentecostes e a Assunção do Cristo ao céu. Voltamos para o tempo comum, que vai de novo até, né, a preparação para o Natal, o Advento. É esse aí o ciclo litúrgico da Igreja Católica. Mariana Castanheira, via Facebook: ajoelhamos para o momento da consagração. Certo. O missal romano manda ajoelhar no momento da consagração. Qual é o momento certo de se levantar? O padre diz: eis o mistério da fé, antes ou depois de responder. Ô Mariana, o missal romano não especifica a hora de levantar, ele só diz o seguinte, que na hora da consagração, os fiéis devem ajoelhar. Só não deve ajoelhar se o local não permitir. Às vezes uma missa campal, ou a igreja muito cheia de gente, às vezes não tem jeito de ajoelhar, mas é para ajoelhar. Estou falando isso porque eu já vi, infelizmente, sacerdote proibiu o povo de ajoelhar na consagração. Está errado. Por quê? É só olhar no missal romano. O missal romano, ele rege como é que a missa tem que ser celebrada, aprovado pelo Papa. E está lá no missal romano bem claro: os fiéis devem ajoelhar na hora da consagração. Claro, é um momento por excelência da missa, em que o sacrifício do Cristo se torna presente no altar. O padre levanta a hóstia, é um momento assim rápido de adoração. E a melhor posição para adoração, qual que é? É lógico, de joelho. Agora, não precisa ajoelhar, quem não tem condição, não tem saúde, ou o lugar não permite, né? Muito bem. Alessandra Machado: como faremos para distinguir a Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Católica Brasileira? Olha, ô Mariana, se você tiver dúvida, pergunte. Porque a Igreja Católica Brasileira, que não é a nossa Igreja Católica Apostólica, ela separou da Igreja Católica, mais ou menos em 1940 e pouco, um bispo aqui de São Paulo, né? O bispo de Maura, ele rompeu com o Papa, fundou a Igreja Católica Brasileira. Mas ele manteve tudo que a Igreja Católica tinha: bispo, sacerdote, missa, etc. Só que a Igreja Católica não reconhece, ok? A validade. Então é o seguinte: se você tem dúvida, pergunte: olha, essa igreja aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana ou a Igreja Católica Brasileira? Porque há uma série de diferenças. Por exemplo, eles celebram o casamento de uma pessoa divorciada, celebram um segundo casamento. A Igreja Católica nossa não, só celebra se a pessoa tiver a declaração de nulidade do primeiro casamento. Então há uma série de diferenças. Agora,
não é válido para nós católicos participar de missas ou outros sacramentos celebrados pela Igreja Católica Brasileira. Nós respeitamos, cada um faça o que quiser, mas a Igreja Católica Apostólica Romana deixa claro que é uma dissidência da Igreja Católica. Marcos Santos, via Facebook: por que os evangélicos não fazem o sinal da cruz? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Olha, a gente sabe que os evangélicos não usam os sinais exteriores da fé. O que são os sinais exteriores da fé? Um crucifixo, uma medalha, uma imagem, eles não usam. Então também não usam o sinal da cruz. Nós usamos porque para nós o sinal da cruz é o sinal por excelência da nossa fé, né? Cristo morreu na cruz para nos salvar. A cruz passou a ser, a cruz que era sinal de maldição no tempo de Cristo, passou agora a ser sinal de bênção. E o demônio foge da cruz, a gente sabe disso. Então, a igreja desde os primeiros séculos, né, a gente não sabe exatamente que dia ou que ano começou a igreja a usar o sinal da cruz, mas foi muito cedo, né? Então passou a ser um sinal por excelência do nosso contato, né? Nós dizemos, em nome do Pai e do Filho, quer dizer, o que eu vou fazer aqui, vai começar a missa, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma oração na hora do, não sei, uma refeição, em nome do Pai. E a cruz, né, é o sinal usado para abençoadas, né? É questão de divergência na teologia protestante. Ana Balduino, via Facebook: poderia me explicar a frase, deixa que os mortos enterrem os seus mortos? É claro que isso aqui é um provérbio. Jesus não está falando ao pé da letra, morto não enterra ninguém, né? Morto está morto, já está enterrado, como é que ele vai enterrar alguém? É um provérbio. E Jesus quer dizer o seguinte: aquelas pessoas que trabalham na igreja, no reino de Deus, não é? Trabalhe, deixe que quem não quer trabalhar para o reino de Deus, viva lá a sua vida, não é? Enquanto tem muita gente aí, só vivendo nas festas, nos descansos, tem gente trabalhando para o reino de Deus. Então, essa frase, deixe que os mortos enterrem os mortos, ou seja, quem não quer trabalhar para o reino de Deus, você trabalhe para o reino de Deus. Não fique olhando para lá, trabalhe, gaste seu tempo, sua vida, né, com Deus. Esse é o sentido básico, né? Porque Jesus disse essa frase depois de um acontecimento, né? Ele chamou um para trabalhar, não, Senhor, eu comprei uma junta de boi, tem que, não sei o quê. Chamou, não, Senhor, eu acabei de casar, então não posso, tal, não sei o quê. Senhor, não, eu fiz isso. Tá bom, deixa lá quem não quer trabalhar para o reino de Deus, que não trabalhe, você venha e trabalhe. Deixe que os mortos enterrem os mortos, você, entendeu? Esse é o sentido básico, é um provérbio. Provérbio não pode ser interpretado literalmente, né? É por isso que a igreja estuda muito a história antiga, a língua antiga, para entender o que isso significava no tempo de Cristo, para hoje explicar para nós o sentido profundo. Antônio Vital: qual foi o pecado de Eva? Esquece a maçã. Gostaria de saber concretamente qual foi o pecado de Eva, de uma maneira mais clara, de acordo com a fé católica. Antônio, não tem maçã nenhuma na Bíblia. A Bíblia não fala em maçã. Inventaram que a Eva comeu a maçã, né? Fizeram até uma maçã mordida aí, em cima de um telefone. Não tem maçã. A Bíblia fala de uma fruta. Deus disse para Adão e Eva: vocês não comam da fruta dessa árvore, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Porque se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. O que significa que, se o homem não pecasse, não tivesse pecado original, ele não morreria. O catecismo fala. Seria a imortalidade do homem. Bom, qual foi o pecado? A teologia católica ensina que o pecado de Adão e Eva foi um pecado, primeiro, de desobediência a Deus. Todo pecado é uma desobediência à lei de Deus. Segundo, foi um pecado de soberba. E a soberba que gera a desobediência. Por quê? O demônio chegou para Eva e disse assim: o Senhor Deus diz que você não pode comer da fruta dessa árvore. Esse Deus é um Deus muito bandido. Ele sabe que se você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. É?
Você deusa? Então traz a fruta. E comeu. Orgulho e desobediência. Deus tinha dito, não coma, que se vocês comerem, vocês vão morrer. Além de comer, ainda levou para o marido. Isso mostra o quê? A influência que a mulher tem sobre o homem. Eu fico perguntando, por que o demônio não foi tentar o Adão? Vocês já pensaram nisso? Eu acho que ele diz assim, é mais fácil Eva dobrar o Adão do que eu dobrar o Adão. Então eu vou dobrar Eva. E deixa que a Eva faz o serviço. E fez. Desobediência a Deus é gravíssimo, é o pecado da desobediência. Por quê? Por orgulho. Eu vou ser Deus. Gente, é o pecado de hoje da humanidade. A humanidade hoje não quer mais seguir a lei de Deus, quer fazer as próprias leis. Deus diz, não matar. Mata. Todo dia você abre o jornal aí, né? Morte para tudo que é lado. Não roubar. Corrupção está aí, mensalão está aí, está todo mundo vendo aí toda hora. Quer dizer, nós continuamos no pecado original. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. Pecar contra a castidade, abre o celular aí, é só pornografia, é só sexo explícito, é ou não é? Novela, quer dizer, é esse o pecado original. Não querer obedecer a Deus. Eu faço a minha lei, não vou seguir a lei de Deus, eu vou viver a minha lei, eu sou Deus. Vocês entenderam? É querer ser Deus. Dostoiévski, aquele escritor russo, dizia, se Deus não existe, então eu sou Deus. A pessoa fala assim, eu não acredito em Deus. Então eu sou Deus, porque eu vou fazer a minha lei, eu não vou seguir 10 mandamentos, eu vou fazer os meus mandamentos. Eu acho que é bom abortar, eu acho que eu posso roubar, eu acho que eu posso mentir, eu acho que eu posso tapear os outros, eu passo a fazer a minha lei. Que na verdade não é a lei de Deus, é a lei do outro, é a lei do inimigo de Deus. Entenderam? Por isso que o demônio tomou posse da humanidade. E precisou Jesus morrer na cruz para nos arrancar das mãos do demônio e trazer de volta para Deus. Isso acontece no batismo. No batismo, São Paulo fala, você morre na mão do demônio e você ressuscita nos braços de Deus. Olha que beleza o batismo. Entenderam? Tudo por causa do pecado. Eu escrevi um livro, depois eu vou pedir para vocês mostrarem o livro do pecado original, e também aquele livrinho do Papa sobre Nossa Senhora, as catequeses, tá? No intervalo vocês trazem para mim. Vamos fazer um intervalo, está na hora? Depois eu quero mostrar esses 2 livros. Espera aí, é bem rápido, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Você viu aí que o intervalo é rapidíssimo. Não tem propaganda, não tem comerciais, então é rápido, ok? Isso mostra o quê? Canção Nova paga todas as suas despesas, olha, são cerca de 25 milhões de reais por mês, para manter todo o sistema de evangelização no Brasil e no mundo, né? Vocês que estão aqui estão vendo, 3 câmeras aqui funcionando, mais 2 pessoas ali, mais o pessoal na ilha, mais o pessoal que fica nos transmissores, é um batalhão de gente trabalhando para que a imagem chegue na sua casa. Você aperta o botãozinho aí, está a imagem aí, mas o que tem gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não é brincadeira não. E é rádio, TV, internet, 24 horas sem parar. Portanto, né, o custo é alto. Agora, eu gosto de lembrar isso, sabe? Se você comparar o custo da Canção Nova com o custo de qualquer outra televisão, Globo, Bandeirantes, SBT, etc., as televisões normais, seculares, você vai ver que o que a Canção Nova gasta é o mínimo. Pode ter certeza que essas outras gastam muito mais. Por quê? Porque lá os profissionais são caríssimos. Aqui não tem ninguém pago com esses cachês altos, não. Entende? Ou seja, o dinheiro né? Nós estamos no final do mês de janeiro, dia 31 hoje, a campanha, graças a Deus, passou já de 90%. Eu queria pedir um esforço das pessoas para completar aí, a gente chegar no 100%. Né? De repente não dê mais tempo de você ir no banco hoje, mas olha, você pode aí fazer a sua doação até online. Se você entrar no site clube.cançãonova.com, você pode fazer uma doação Canção Nova online, via celular ou via computador, entendeu? Para a honra e glória de Deus, para a salvação das almas.
okay? Para que a Canção Nova possa realmente cumprir essa missão que Deus lhe deu de salvar almas. Eu falei de 2 livros aqui, que não deu tempo de eu mostrar. Aquela pergunta de São José era velho, casado ou não. É nesse livro aqui, olha, a Virgem Maria, 58 catequeses do Papa João Paulo II. Aqui tem uma matéria, um capítulo. Isso aqui são 58 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre Nossa Senhora, uma coisa belíssima. Há uma catequese aqui que ele fala exatamente de São José, não é motivo para que o considere velho. E aqui que eu falei do pecado original, na última pergunta que eu respondi antes do intervalo, ok? Muito bem, eu quero também mostrar alguns livros que nos ajudam para a quaresma. Está chegando aí a quaresma, a partir daí, 14, 15 de fevereiro é já carnaval, quaresma em seguida, acho que quarta-feira de cinza é 14 ou 15, né? Começa a quaresma. É preciso a gente fazer meditação na quaresma, a via sacra, né? O que ele recomenda, e meditar. Então, quero mostrar aqui alguns livros que ajudam. O Combate Espiritual. Esse livro foi escrito pelo diretor espiritual de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Lorenzo Scupoli, esse monge, era diretor de um santo doutor. Um livro muito bom para isso. Um outro livro que nos ajuda, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião. O que o Cristo sofreu? Esse cirurgião francês aqui, chamado Pierre Barbet, durante 25 anos, ele estudou em laboratório a morte de Cristo, a paixão de Cristo. Ele fez até crucificação de cadáveres, para ele entender. Está aqui, ó. São cadáveres que ele, com autorização devida, para ele entender como é que foi a colocação dos pregos. Não foi na mão, foi no punho, porque na mão rasgava. Enfim, ele estudou, inclusive, outras coisas muito interessantes, por exemplo, a colocação do cravo nos pés de Cristo, enfim. E ele faz uma narração detalhada da paixão de Cristo, impressionante. Um médico, 25 anos, estudou a paixão. Então, quem gosta de saber. E aqui um livro muito interessante, escrito por um doutor em botânica judeu, chamado Avinoam Danin. As flores e as plantas do Santo Sudário. Um doutor judeu não católico, através do que ele descobriu do Santo Sudário, ele descobriu pólens de flores de muitas espécies que só davam em Jerusalém na época que o Cristo foi crucificado. Ele diz, eu não sou católico. Eu conversei com ele. Esse livro aqui eu fui buscar em Jerusalém. Ele disse para mim, eu não sou católico, mas o Santo Sudário é de Jesus. Que para vocês é Deus, para ele não. É de Jesus, é desse homem que foi crucificado. E aqui, esse livro mostra as flores que aparecem. Depois ele foi estudar quais eram as flores, que tem os pólens. Né? Aqui, por exemplo, ele mostra, por exemplo, o rosto de Cristo. Olha que coisa impressionante essa imagem. Não sei se pelo TV você vê. Ele mostra, isso aqui é do Santo Sudário. Ele mostra que o rosto de Cristo todo morto foi colocado cheio de flores. E ele começou a estudar por quê que sepultaram Cristo com flores. E ele descobriu, porque os judeus, na época dele, onde tinha sangue, eles não tocavam, porque o sangue para o judeu era símbolo assim de vida. Então eles cobriam com flores. Impressionante, né? Esse livro aqui, para quem gosta de entrar nos aspectos científicos, é maravilhoso. Olha, eu fui buscar esse livro em Jerusalém, um doutor em botânica, que mostra aqui toda essa realidade, né? E, inclusive, esse livro foi recomendado pelo Vaticano. Tem aqui atrás uma recomendação, né? Aqui, ó, Tânia Mann, do L'Osservatore Romano, que é o jornal do Vaticano. Ela diz aqui, embora muitos tenham duvidado sobre a verdadeira origem do sudário, esse pequeno livro, escrito por um famoso botânico de origem judia, nos oferece fortes evidências sobre a sua autenticidade. Né? Aqui está a foto do Dr. Avinoam Danin, que é o botânico judeu, que sem ser... O que eu acho interessante nesse livro é que todos os livros que provam que o sudário é de Cristo são pessoas católicas. Esse não é católico, esse é judeu. Para ele o Cristo não é o Messias e nem é Deus, mas ele fala o sudário é dele. Então para nós é o que interessa.
Muito bem, vamos aqui às perguntas. Vou colocar primeiro as duas perguntas que o Dom Henrique vai responder. Dom Henrique, bispo de Palmares, sempre vai responder duas perguntas aqui no nosso programa. A primeira é essa: Deus é o criador de todos os demônios? Solta aí, por favor. Deus é o Criador de todas as coisas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E mais, criou tudo bom. Agora, criou criaturas livres, não só os homens, mas seres superiores aos homens. E sendo livres, uns disseram sim, outros disseram não. Quem disse não a Deus são essas criaturas, as quais chamamos demônios. Elas são essencialmente boas, porque criadas por Deus. Tudo que Deus criou é bom, mas são pervertidas. Os demônios são seres pervertidos. Como o pecado na gente perverte a gente. Está certo? Então Deus criou os demônios são bons e se perverteram pelo mau uso da sua liberdade. Por isso tem o nome de demônios. Muito bem, a segunda pergunta que Dom Henrique vai responder, inclusive Dom Henrique lançou um livro, Escatologia. Escatologia são os últimos acontecimentos, não é? A morte, juízo final, juízo particular, céu, inferno, purgatório, etc. Ele chama de escatologia o fim do mundo. Muito interessante. Dom Henrique é um grande teólogo. Segunda pergunta dele: casamento em igreja luterana é considerada válido para a igreja católica? Vamos ver. Não, casamento fora da igreja. Veja, vamos lá. Casamento é um sacramento quando ele é a união de dois cristãos, com o desejo de viver como o nosso Senhor quer, na fidelidade, na indissolubilidade e aberto para a vida. Um católico, para se casar sacramentalmente, ele deve se casar com outro católico. Se vai se casar com um não católico, ou se vai se casar com um não crente, um ateu, ou de outra religião, ele deve pedir a licença ao bispo. Então, pede a licença ao bispo e se casa na igreja católica, com uma pessoa não católica. Mas se um católico vai casar numa outra igreja, a igreja católica não reconhece esse casamento. Está certo? Então, esse casamento para a igreja católica não aconteceu. E aí, nesse caso, a pessoa fica afastada dos sacramentos, do sacramento da confissão e do sacramento da penitência. Então, o católico, eu aconselho a qualquer católico que queira se casar com um não católico a procurar informação do seu pároco sobre as condições canônicas para este casamento. Então, repito, um casamento de um católico feito fora da igreja católica, sem a devida licença eclesiástica, a igreja não o reconhece. É nulo. A pessoa não está casada para a igreja. Muito obrigado, Dom Henrique. Dom Henrique está prestando esse nosso serviço. É muito interessante, que é um bispo, né, da igreja, e um bispo muito atuante aí na mídia, né, no Facebook dele, no outros canais aí da mídia. E esse é o livro que ele lançou, Escatologia, o fim do mundo. E ele está lançando também um livro, não está pronto ainda, vamos lançar um livro dele, O Caminho da Terra Prometida. É um livro, ele está sendo impresso. É um livro em que Dom Henrique pega o livro do Êxodo, a caminhada do povo judeu, não é? Os 40 anos no deserto, e ele traz isso para os nossos dias. Reflexões, são 28 reflexões, muito bonito, mas está sendo preparado para ser lançado. Muito bem. Eu quero aqui dizer o nome da cidade de vocês. É uma pequena homenagem que nós fazemos aqui a vocês que vêm de longe aqui participar dos nossos programas. Temos amigos aqui de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Mogi Guaçu. Quem são? Não é das Cruzes, é Mogi Guaçu. Tem 3 Mogi aqui em São Paulo, né? Tem Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes e um outro Mogi, né? Atibaia, São Paulo, está ali. Iraquara, na Bahia? Iraquara, na Bahia, certo? É isso mesmo? Ok. Muritiba, na Bahia, está aí. Santiago, Rio Grande do Sul.
Russas, no Ceará, Sarzedo, em Minas Gerais, ok? Poços de Caldas, Minas Gerais, e Angatuba, em São Paulo. Sejam bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Vamos continuar aqui respondendo as perguntas. Não vai ter o plasma não, né? Bom, outra pergunta que vem dos nossos ouvintes. O que Jesus quis dizer no trecho de um evangelho que diz: deixe que os mortos enterrem os mortos? Bom, já respondi essa pergunta, tá? Está repetido aqui, já foi respondido. Formamos em minha paróquia um grupo para estudarmos o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que é de São Luís de Montfort, né? Esse livro nós temos aqui. E preparar as pessoas para a consagração. Veio a nós uma moça que vive junto com um rapaz e não são casados na igreja. Ela pode fazer a consagração? Bom, evidentemente, não existe uma resposta da igreja sobre esse assunto. Eu nunca li nada sobre. E nem São Luís de Montfort também não fala no tratado dele se uma pessoa desse tipo pode ou não fazer a consagração. Eu vou dar minha opinião, que não tem caráter nenhum de dogma. Eu acho que ela pode fazer. Por quê? Porque não é um sacramento. Quem é que não pode receber um sacramento? Ela não pode receber sacramento, nem confissão, nem eucaristia. Porque está vivendo com uma pessoa sem ser casado na igreja, então aí não pode receber os sacramentos. Mas a consagração qualquer pessoa pode fazer. Inclusive eu vejo que é até um meio de Nossa Senhora até ajudar essa pessoa a acertar a vida dela. Como não é sacramento, nem sacramental, salvo o melhor juízo, eu acho que poderia. Bom, pode de repente chegar aqui alguém e provar para mim que não pode, tudo bem, eu até aceito. Mas assim, na primeira análise eu penso que não está ferindo alguma norma da igreja. Posso estar errado, mas é um primeiro sentimento. Eu prefiro dar uma opinião, mesmo que não seja, porque não tem nada escrito na documentação da igreja, nem catecismo, nem código de direito canônico, nem o próprio tratado, não tem. Então, uma opinião, né? Outra pergunta: eu utilizo um programa no meu computador para fazer artes gráficas para o meu grupo de oração e para a minha paróquia, só que eu utilizei um método que quebra a segurança para poder utilizar esse programa, onde eu utilizo ele de graça. É lícito perante a igreja o que estou fazendo ou é algo grave? Olha, eu não recomendo fazer isso não. Por quê? Quem fez esse programa, ele trabalhou, estudou, gastou. Então, quebrar uma chave de segurança para usar, isso aí é uma quebra, é uma violação. Então, o que deve fazer? Deve-se comprar o programa. A paróquia vai usar? Compra o programa, né? Essa pirataria não é recomendada pela igreja. É como você, né? Você pega aí um livro, o autor escreveu o livro, ele tem direito aos direitos autorais. Por exemplo, quem escreve um livro, normalmente, cada livro que é vendido, o autor recebe 10% da editora que vendeu o livro. Agora, se a pessoa vai lá, copia o livro, o autor não recebe, nem a editora recebe. E veja, por que a editora tem que receber o autor? Porque eles trabalharam, a editora tem funcionário, ela tem que pagar. Então, nós católicos não podemos aderir a essa prática de ficar copiando as coisas que têm direitos autorais. Se o autor autorizar, tudo bem. Se o autoriza copiar, autorizo. Aí é diferente. Um livro, depois de 70 anos que o autor morreu, aí ele cai em domínio público. O que é isso? Aí todo mundo pode copiar à vontade. Mas só depois de 70 anos da morte do autor. Então tem muito livro antigo que está sendo republicado, porque o autor já morreu aí há mais de 70 anos. Por exemplo, esse que eu mostrei, O Combate Espiritual, é um livro de 1500 e pouco. Não tem problema, né? Uma editora pegar lá o original, fazer uma tradução e publicar. Mas se não deu ainda 70 anos, não pode. É lei. E a igreja ensina que o católico tem que obedecer às leis. Ok? Muito bem. Outra pergunta. Gostaria de saber se as teologias cristãs são todas iguais, independente se é católica, protestante, evangélica. De jeito nenhum. A teologia católica
é completamente diferente da teologia protestante. Completamente. Teologia protestante não tem teologia sacramental, porque não tem confissão, não tem Eucaristia, não tem unção dos enfermos, não tem o sacramento, como o bispo falou. Então, quais são as disciplinas da teologia? Tem a teologia básica, fundamental, que é o credo. Os protestantes não têm o nosso credo, não seguem o nosso credo. Metade do catecismo é o credo, que é chamada teologia básica, fundamental, aquilo que eu creio. Depois tem a segunda parte, que é a teologia moral. Nós seguimos os 10 mandamentos. Os protestantes não seguem os 10 mandamentos. Eles seguem, mas não como nós seguimos. Seguem de outras formas. Terceiro, a teologia sacramental. Também eles não têm. Né? E a parte espiritual, que é a teologia ascética mística, também é diferente. Então, quem é católico, quer fazer um curso de teologia, tem que procurar uma teologia católica, uma escola católica de teologia, porque senão o protestantismo não vai falar nada de mariologia. Tem uma disciplina da teologia que é a mariologia. Tem uma disciplina que é a história da igreja. Olha, a história da igreja começa no ano 30, para os protestantes começa no ano 1517, quando Lutero começou a reforma protestante. Então, eles não têm 1500 anos de história que nós temos. É uma matéria da teologia. Eu tenho pelo meu site um curso de teologia católica para a pessoa fazer pela internet. É só entrar lá no site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Esse curso já tem 2 anos. Eu tenho mais ou menos 800 alunos, mais de 800, seguem esse curso. É aula de segunda até quinta-feira, não é? Onde eu tenho várias disciplinas. Agora eu estou dando a teologia bíblica, agora é um curso bíblico, né? Explicando cada livro da Bíblia direitinho. Então, mas aí é uma teologia católica, tudo em cima de livros católicos, entendeu? Então, não pode misturar as coisas, não. Gostaria de saber se quando a pessoa morre, a alma volta para fazer uma visita à família, mesmo antes da missa do 7º dia. Não volta, não. A igreja fala que as almas não voltam. Inclusive, eles sabem, é uma prática que acredita na reencarnação, inclusive evocar os mortos, chamar, tal. A igreja católica não tem isso, a igreja católica não aceita isso. Ok? Às vezes, a igreja aceita isso. Deus pode permitir que uma alma apareça para alguém. Os santos tiveram muitas visões de almas que vêm pedir oração, alma que vem mostrar que a vida eterna existe. Por exemplo, quando Jesus, na transfiguração, apareceu Elias e Moisés, já tinham morrido. O que apareceu? As almas deles, em que Deus permitiu uma visualização da alma, porque eles vieram trazer uma mensagem ali, né, para mostrar que o Cristo era realmente Deus. Por isso apareceu a lei e os profetas, a lei em Moisés e os profetas em Elias. Mas isso é coisa rara. Agora, não tem isso de que a pessoa morreu, volta para visitar a família antes da missa do 7º dia. A igreja não acredita nisso. Uma pessoa faleceu e era protestante. Se eu colocar a intenção na missa pela alma dela, é válido? Ela pode se beneficiar mesmo sendo protestante? Tá aí. É outra pergunta que eu nunca vi uma explicação em nenhum documento da igreja. Se alguém já viu, me fala. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é válido. Porque a missa é o sacrifício do Calvário para salvar a humanidade. Na missa nós oferecemos a missa por toda a humanidade. Então, se a pessoa é protestante ou não. Agora, a igreja fala uma coisa, isso aqui é importante notar. Se a pessoa, antes de morrer, disser assim, eu não quero missa de 7º dia por mim, aí a gente não deve fazer, deve respeitar. O problema é dela. A gente não deve fazer contra a vontade da pessoa. Mas se essa pessoa que é protestante morreu, não disse nada, né? Se você quiser pedir na missa pela alma dela, peça, não vejo. De novo, coloco aqui, salvo o melhor juízo. Os advogados, quando dão um parecer, eles botam lá um SJM,
salvo o melhor juiz, salvo o MJ. Quer dizer, se uma instância superior disser que eu estou errado, eu mudo meu parecer. Entenderam? Eu não sou dono da verdade aqui, apenas eu gosto de dar uma ideia. Existe uma data confirmada do dia que Jesus morreu, o Eline Soeiro, de Contagem, Minas Gerais, que está perguntando. A Eline, veja, a gente não sabe exatamente a data que Jesus morreu exatamente. A gente sabe que foi uma sexta-feira. Por quê? Na Páscoa lá dos judeus, né? É bem próximo de quando a igreja celebra, né? Mas exatamente, tanto é que a igreja não celebra a Páscoa no mesmo dia, porque todo mundo sabe que a Páscoa é uma data que muda todo ano, né? A morte e a ressurreição. A Páscoa é a primeira data que a igreja marca no calendário, depois em função dela marca as outras, não é? E é exatamente por quê? Porque é o dia 14 de Nissan. Os judeus celebravam a Páscoa, Deus falou para Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan. Nissan era o mês lunar que eles celebravam. Acontece que nós não seguimos mais o calendário lunar, baseado na lua, a gente segue o calendário solar, que é diferente. Por isso que muda a data da Páscoa todo ano, ok? Então não é uma data específica para a Páscoa, mas não tem problema. O céu celebra o dia que a igreja marca. Isso é muito importante entender. Jesus disse para Pedro e disse para Pedro com os apóstolos, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. São duas passagens bíblicas. Mateus 16, 18, ele fala para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Mateus 18, 18, é outra passagem, 2 capítulos depois. Ele fala para Pedro e os apóstolos, o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, se alguém disser, a Páscoa esse ano é dia tal, o céu celebra neste dia. Essa é a beleza dessa promessa que Jesus deixou. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, nós celebramos Natal dia 25 de dezembro, o céu também celebra. Nós celebramos Imaculada Conceição da Virgem Maria, 8 de dezembro, o céu também celebra. O céu obedece à terra, que coisa bonita, né? Cristo quis assim, assim seja. O céu obedece à terra. O que vocês ligarem aqui, eu ligo lá. Não está havendo nada de errado, né? É vontade dele. Muito bem. Outra pergunta. Uma pergunta da Miriam Virgínia. Antes da ressurreição de Cristo, todos os mortos habitavam a mansão dos mortos. Sendo assim, como pôde na transfiguração de Cristo aparecer Elias e Moisés vivos, vendo Cristo em toda a sua glória? Acabei de explicar, Miriam, né? O que apareceu não foi Elias e Moisés com os seus corpos. Moisés foi enterrado, Elias também foi enterrado. O arrebatamento de Elias ao céu dizem os teólogos, como dois Estevam Bittencourt, que é uma figura de linguagem, não foi uma realidade, porque ninguém entrou no céu antes de Cristo ressuscitar, e Elias é bem antes de Cristo, Elias é anos 700 antes de Cristo. Então quem que apareceu ali? Apareceram as almas, a alma não morre, de Elias e de Moisés, só que para que os apóstolos pudessem ver, Deus dá uma visualização. Na mente deles, eles viram a imagem de Elias e de Moisés, mas na realidade as almas que estavam ali. Essa é a explicação que ele já dá. É aquilo que eu falei, Deus pode permitir esse tipo de coisa, assim, extraordinariamente, com um objetivo muito específico, de provar alguma coisa. Ok? Gente boa, chegamos ao final do programa, uma alegria receber vocês aqui. Respondemos bastante perguntas, acho que respondemos umas 20 perguntas mais ou menos, graças a Deus. Se eu não respondi alguma coisa certa, me corrijam, né? E até o nosso programa que vem na quarta-feira, que vem, se Deus quiser. Amanhã, um recadinho só, amanhã tem Escola da Fé, às 8 horas da noite. Vou ter uma entrevista aqui muito interessante. Vou entrevistar um casal, que é lá de Santa Catarina, ele chama-se Alexandre Zabotti e ela chama-se Cristiane.
Ele é doutor em astrofísica. Fez mestrado, doutorado em astrofísica. Ele fez, inclusive, um estágio lá no Observatório Astronômico do Vaticano. E ele vem contar para nós aqui coisas da ciência e da fé. As últimas descobertas da astrofísica, sobre astros, que tem a ver com a nossa fé católica. Quem quiser, inclusive, mandar perguntas para o programa, mande. É um doutor, especialista, é um rapaz novo, acho que não tem 40 anos ainda, tem 5 filhos e a esposa está grávida do 6º. E eles vêm aqui amanhã. Tenho certeza que vai ser uma boa conversa, de 8 até as 9h30 da noite amanhã, aqui nesse estúdio. Fiquem com Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.